gentil, que vai nos falar sobre... Tá tão bom. É gentil, é uma gentileza só. É por interesse. É por interesse. É interesse perispiritual, mas é interesse. Vocês estão ouvindo? Julgar e discernir. É a vontade de falar. Julgar e discernir. É o tema. Mas é impossível vir aqui e não se sentir acolhido, né? Que esse acolhimento de todos possa se transformar em uma grande doação magnética, uma doação de calor magnético. Possamos aproveitar na noite esses minutos que vamos ficar juntos, né? E seja a melhor noite da semana, a noite mais doadora, mais composta, porque dezenas de trabalhadores nos acompanharam durante todo o dia de hoje. Durante todo o dia nós fomos acompanhados. Mesmo aqueles que decidiram vir na última hora, também foram acompanhados. Outra dezena de trabalhadores cuidou para que nosso ambiente fosse harmonizado, higienizado, preparado magneticamente para que nós fôssemos acolhidos, como nós nos sentimos acolhidos quando estamos aqui. Então vamos preparar o nosso espírito, o nosso bom ânimo, como se fosse o nosso último encontro, não é? O encontro mais importante daqueles que venhamos a ter, para que nos entreguemos um pouco mais. Essa atitude audiente, que é uma característica desse grupo, sempre que a gente está aqui, é uma atitude muito refazedora. Vocês não sabem a alegria que a gente volta para casa depois que vem o Aliança. É muito grande. É muito prazenteiro ficar aí sentado, mas é muito consolador poder preparar um tema, estudar um pouquinho, tentar falar as coisas de uma maneira mais equilibrada, à medida da nossa possibilidade, né? Julgar e discernir. O tema escolhido vai nos lembrar, vai nos remeter ao cristianismo dos primeiros tempos. O cristianismo primitivo deve ter sido uma época fantástica da nossa vida, né? Que nós não nos lembramos, mas nós já andávamos perambulando por aí. Em algum lugar da Europa, da Ásia, talvez ainda não no continente americano. Mas conviver com as falas do divino pastor, do nosso divino pastor, diretamente deve ter sido uma experiência riquíssima para aqueles que puderam sorver, ambientar-se e seguir esse roteiro celeste. Porque Jesus trouxe o que de melhor podia existir no universo ao nosso alcance, do nosso processo educativo, quando vem há 2000 anos, um pouco mais, dar sequência a um grande plano de bilhões de anos, desde que a Terra foi concebida. E Jesus, não sei se vocês lembram, acho que vocês vão lembrar, entre tantas coisas que já fez por nós, recebeu um grande número de espíritos decaídos, degradados de outros orbes. É importante lembrar isso, né? Um coração, espírito puro, espírito crístico, um educador, um médico de almas, um divino pastor. Receber, por exemplo, o degradado da capela, né? A gente estudou esse assunto, muitos aqui estudaram esse assunto. A gente tem uma ideia do que significa essa relação nossa com capela. A estrela capela é uma estrela com uma grande composição de planetas. A estrela capela é 5.800 vezes maior do que o nosso Sol. O nosso Sol é 1.300.000 vezes maior do que a Terra. E há quem diga na ciência moderna que o nosso Sol é uma poeira cósmica. Uma poeirinha cósmica. Diante da grandiosidade da criação de Deus, né? E Jesus é membro efetivo há bilhões de anos, um cuidador de planetas como o nosso. Julgar e discernir. A passagem evangélica vai nos levar ao ano 30 da nossa era, numa manhã de sol, na cidade de Jerusalém. Jesus ainda não tinha realizado a sua composição apostólica, estava ainda
sozinho no seu plano, iniciando o seu caminho apostólico, não tinha estado ainda com os escolhidos, que seriam os apóstolos, né? Estava só, com um grupo de espíritos certamente gigantesco, o amparando, o auxiliando, e ele coordenando esse trabalho todo junto aos espíritos, mas ainda não tinha escolhido os apóstolos. E Jesus é observado sentado numa localidade próxima ao templo de Jerusalém. Então, no ano 30, cidade de Jerusalém, Jesus é percebido por um grupo de sacerdotes próximo ao templo de Jerusalém. Os sacerdotes que estavam ali numa conversação um tanto ociosa, desprevenida, desavisada, mas notaram a presença daquele homem extraordinário. A figura magnética, amorosa de Jesus causava impacto a toda a gente. E os sacerdotes notaram aquela figura diferente, usando uma roupa típica da Galileia, sentado, próximo ao templo de Jerusalém. Mais especificamente o sacerdote Hanan, que era o mais graduado deles, aquele grupo, não se conteve, percebeu a presença do Cristo, aquele homem extraordinariamente diferente, e vai ao encontro dele. E pergunta: Galileu, que fazes na cidade? Jesus serenamente responde: passo por Jerusalém buscando a implantação do reino de Deus. Vocês imaginem a resposta, né? Passo por Jerusalém buscando a implantação do reino de Deus. Imagina, por exemplo, a Sara falando que está implantando o reino de Deus no Jardim Botânico. Alguém ia olhar para ela com soslaias. Ela não deve estar batendo muito bem. Mas ele falou com serenidade. E eu vou até ler para vocês um trecho. Hanan volta a perguntar: e o que pensas tu ser isso? Jesus respondeu: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Meio desconcertado e arrogante, o sacerdote Hanan continua: obra divina em tuas mãos? Por acaso conto com algum colaborador ilustre, algum príncipe, algum rei, algum poderoso hipotecou os seus préstimos a você? Meus colaboradores, disse o Cristo, virão de todas as partes. Aí o sacerdote não aguentou. Jocoso, falou: os tolos, os ignorantes estão em todo lado. Pessoas desavisadas estão em todos os lugares. E obra divina em tuas mãos? Já viste alguma obra séria feita através de uma estátua de lama? Jesus, mais focado, enfático, diz assim: sacerdote, não há mármore mais puro e mais formoso do que o do sentimento, nem cinzel superior ao da boa vontade. Não há mármore mais puro e superior que o do sentimento, nem cinzel mais poderoso do que o da boa vontade. O grande projeto de Jesus, a grande obra, o grande objetivo da obra de Jesus no planeta Terra é a implantação do reino de Deus nos nossos corações. Podemos nos perguntar: será que nós estamos dando vazão a essa forma divina em nosso coração? Será que nosso coração está sujeito a esse cinzel? Não sei se vocês lembram, o cinzel é um instrumento que o escultor usa para dar forma, formosura à sua obra, né? Então, é uma questão muito relativa quando nós temos esse tema simples na noite de hoje, julgar e discernir. Será que nossas capacitações em julgar e discernir, porque nós julgamos o tempo todo, né? Nós nem o tempo todo estamos discernindo, estamos compreendendo, estamos realizando entendimento, mas julgando nós estamos o tempo todo, onde quer que estejamos. Vir à casa espírita também é fonte de julgamento.
Há quem pergunte, será que a espiritualidade dá mais importância às caixinhas ou que a nossa dirigente leu aqui na frente? Será que não é um pré-julgamento? Dá mais importância? Ou é um exercício que a espiritualidade pede para que alguns nomes sejam lembrados, sem comprometer os trabalhos, para que nós venhamos a contribuir materialmente através de uma doação magnética, através de boas vibrações, nesse trabalho que compõe essas caixinhas. Altíssimos equipamentos, sofisticadíssimos equipamentos são utilizados na leitura dessas centenas de nomes que compõem essas caixas. É um scanner de altíssima capacitação. E olha que a nossa letra não ajuda muito, né? Mas é uma mistura de letra com pensamento e sentimento. Não há mármore mais poderoso que o da boa vontade. Quando nós elegemos os nomes que nós vamos colocar nas caixinhas e mentalizamos aquele nome, e quando a prece é feita, a gente consegue mentalizar pelo menos um grupo de nomes, nós auxiliamos magneticamente a esse scanner, esse GPS da espiritualidade a localizar esses nomes. O nosso trabalho é solidário. As encarnações são solidárias umas com as outras. As nossas anteriores, solidárias com a encarnação atual. Ninguém está livre do nosso passivo, que é muito importante. Nós somos fruto do nosso passivo, do nosso passado. Nós estamos plantando o nosso futuro, mas nós estamos trabalhando com o nosso passado e podemos trabalhar muito mais. Então, quando nós refletimos sobre a nossa capacitação de julgar, eu penso que é chegado o momento de balançar um pouco mais isso, contemporizar um pouco mais, tentar compreender o nosso verdadeiro papel na obra divina do coração dos homens. Uma passagem importante do Evangelho para falar sobre julgamento, a maioria de nós aqui já escutou, já leu, que fala sobre aquela situação da mulher tida como adúltera, que seria apedrejada em praça pública. Vocês lembram dessa passagem evangélica? Quando Jesus, vendo aquela multidão, aquela turba, em direção ao centro da praça, ele observa aquela moça aparentemente frágil, já caída no chão e seria apedrejada. Ele se interpõe na frente das pessoas, na frente da moça, e diz aquela frase que ficou tão famosa, né? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, né? E olha que ele poderia ter sido apedrejado naquela hora, porque a multidão estava com as pedras e já enfurecida. Tinha sido fomentada por um comentário no meio das ruas. A moça foi perseguida e foi acuada na praça, e ele realiza essa frase que ficou tão famosa, né? Essa história nós conhecemos, mas um dia desses eu tive a oportunidade de conhecer o desdobramento dessa história. Talvez vocês conheçam, vocês vão lembrar, está publicado isso, né? Porque quem eu acompanhava naquele dia, aquele trabalho no centro da praça, era Simão Pedro, um apóstolo querido, né? Entre todos que eram queridos, mas Simão tinha uma relação especial com Jesus. Simão Pedro, talvez pela idade, por ter sido talvez o primeiro a ser convidado ao colégio apostólico, por ter influenciado os outros a aceitarem o projeto. Simão estava com Jesus naquela hora que a moça ia ser dilapidada, ia ser assassinada por um grupo imenso de homens. E depois que Jesus realiza aquela frase, ele também conversa com a moça, pede para ela se levante, que ela vá e não peques mais, porque ele também não havia julgado. E ela sai correndo desesperada, machucada, desesperada. Dito isso, lembrando essa passagem evangélica, a história tem o seguinte desdobramento. Simão estava incomodado, Simão Pedro ficou incomodado com aquela decisão de Jesus, porque ele não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Mas a lei mosaica era muito clara. Os adúlteros teriam que ser apedrejados. Não tinha uma segunda opção. E eu também vou ler um trechinho. Prometo que eu vou ler só um trechinho. Julgar e discernir, né? Simão estava incomodado
com aquela decisão que Jesus toma, liberando a moça. Ele diz mais ou menos assim: mestre, desculpando os erros das mulheres que fogem ao ministério do lar, não estaremos oferecendo apoio à devassidão? Jesus meditou, calmamente respondeu: Simão, seremos sempre julgados pela medida que julgarmos o nosso semelhante. Seremos sempre julgados pela medida que julgarmos nossos semelhantes. A medida é a espessura, a bitola, o metro. A medida é nosso ângulo de visão. Mas ele afirmou peremptório: nós seremos sempre julgados na medida que julgarmos a todos. É uma lei. Simão não se conformou. Ficou até meio irritado. E diz mais ou menos assim: compreendo a caridade que nos deve afastar dos juízos errôneos, mas porventura conseguiremos viver sem discernir? Uma pecadora trazida ao apedrejamento não perturbará a ordem das famílias? Não representará um quadro de lama para as crianças e para os jovens? Não será uma incitação à prática do mal? Jesus, observando a extensão da incompreensão de Simão, afirma: quem poderá agora examinar o acontecimento em toda a sua extensão? Sabemos, acaso, quantas lágrimas terá vertido essa desventurada mulher até a queda fatal no grande infortúnio? Quem terá dado esse pobre coração feminino o primeiro impulso para o despenhadeiro? E quem sabe, Simão Pedro, essa desditosa irmã terá sido arrastada à loucura, atendendo a desesperadoras necessidades. Quem sabe o que se passa com ela? Simão Pedro não se conforma. Ele entende, reflete. Seja bem-vindo, irmão. Simão Pedro escuta os argumentos de Cristo. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Simão, de irritado, fica inconformado, observa o argumento de Jesus, convidando a todos para que olhassem um pouco além para o que se passava naquele ambiente, para que nós não tivéssemos julgamento prévio das coisas. Mas Simão não se conforma. E diz o seguinte: bom, tá bem. Se ela tem algumas razões, alguns motivos, se ela foi convidada ao erro por pressão de alguém, esse alguém tem que ser punido. Esse alguém tem que responder por esse crime. Não pode ficar impune. Nós precisamos tomar providências. Nós não podemos permitir que isso aconteça, sob pena disso acontecer outras vezes. Jesus calmamente ouvia Simão Pedro. Mas ao lado deles, uma senhora muito pobre, muito fragilizada, já de idade avançada, acompanhava a conversa dos dois. Observava o que Simão Pedro perguntava e afirmava para o Cristo e o que Jesus respondia. E ela foi chegando um pouco mais perto, também um pouco trôpega, e diz a Simão Pedro, assim: Galileu bondoso, herdeiro da fé vitoriosa de nossos pais, graças sejam dadas a Deus, nosso querido e poderoso Senhor. A senhora felicitou Simão Pedro por ele estar tentando resolver o problema, tentando se incomodar com o que estava acontecendo. A narrativa evangélica nos fala que a mulher apedrejada é filha de minha irmã cega e paralítica. A senhora disse: a mulher apedrejada, ou que seria apedrejada, é filha de minha irmã cega e paralítica. Moramos nas vizinhanças e vimos ao mercado na busca de alimentos. Estávamos perto daqui quando fomos assaltadas por um rapaz que estabeleceu luta corpo a corpo com minha sobrinha, que não cedeu nos desejos, passando ele então a acusá-la em razão dela não ter uma vida regular, digna de melhor sorte. Ambas estamos feridas e com dificuldades tornaremos a casa. Então, Galileu, se possível, estabelece a justiça. Mostra para essa gente que minha sobrinha não errou.
Simão Pedro se encheu de razão. Ele que estava incomodado com a situação, estava procurando encontrar um julgamento razoável para aquele quadro todo, pergunta para a senhora: e onde está esse rapaz? Quem é essa figura? Ela falou: ele está logo ali. Ele adentrou rapidamente na casa de peregrinos. Simão, com o peito cheio de razão, e Jesus o acompanhando, atravessa a rua e vai ao encontro da casa de peregrinos, que era bem próximo ao local do pretenso apedrejamento. E ao entrar na casa de peregrinos, observa um rapaz muito medroso, temeroso, tremia, ofegante, e ele já cerrou os punhos e ia tomar satisfações do rapaz. E Jesus o acompanhava a alguns metros de distância. Quando ele ia partir para as vias de fato, de tamanha fúria que Simão ficou, ele reconhece Efraim, filho de Jadar, pupilo de sua sogra, comensal de sua mesa. Simão Pedro se desarma, fica sem ação, e vira-se para Jesus e diz assim: mestre, o que fazer? E agora? Simão, seremos sempre julgados pela medida que julgarmos os nossos semelhantes. No entanto, é preciso discernir. Essa história eu não conhecia, talvez vocês não se lembrassem dela, esse desdobramento, né? Mas está publicado isso no livro Contos e Apóstolos. É uma narrativa muito importante, porque nós temos o hábito ainda de olhar as periferias dos problemas, né? As situações periféricas. Os antagonismos estão muito sendo convidados a críticas. Quando eu era menino pequeno lá em Barbacena, faz pouco tempo, nós vivíamos nas ruas, né? Eu sou antigo, sou do tempo que a gente jogava futebol na rua, jogava peão, atravessava a rua, ia ao armazém comprar as coisas para a mãe. Eu sou desse tempo lá de São Paulo, que a gente convivia, conhecíamos as pessoas que moravam naquela praça, naquelas ruas mais próximas, sabia o nome do pai, o nome da mãe, o nome dos irmãos, jogávamos futebol na paciência, a religião, os propósitos. E nós conhecíamos as pessoas assim, de conversas locais. Tínhamos uma certa impressão daquilo que se passava na escola. Os meios de comunicação eram bem restritos, a gente escutava rádio, pouco, na minha época, escutava televisão, mas eram mais seriados de TV, o jornal era um só, eu sou do tempo do Repórter S, era pequenininho, depois veio logo o Jornal Nacional, que foi o primeiro jornal estabelecido em rede no Brasil, né? Mas eram notícias do que se passava com a vida cotidiana do Brasil, não era tão focado nos ambientes pessoais, políticos, acirrados, né? Claro que tinham as famílias compostas por políticos e de admiradores, né? A nossa dirigente vai lembrar do nome, de quem era lacerdista, né? No DN, quem era getulista, né? Mas eram 1, 2, 3, 4 exemplos, né? Hoje nós somos bombardeados 48 horas por dia por situações, o que falou o presidente da Câmara, o que o ministro da Casa Civil disse, o que o ex-ministro, o ex-juiz falou. O tempo todo a gente julga. E nós nem sempre vamos julgar aquilo que a gente acredita. Então nós temos uma natureza de se contrapor. Então criando uma egrégora de negação absurda no espaço brasileiro. E vamos nos lembrar que o Brasil é a grande UTI do planeta. Todos os doentes, mais doentes do planeta, estão recolhidos aqui. Porque é um hospital de curas. Mas que coisa, hein? Onde a gente veio parar? Mas nós somos os mais doentes. Nós somos os convidados a essa UTI. E a doutrina espírita nos ensina um caminho de como é que se tira o tubo para sair da UTI, sair dos equipamentos. Mas a gente insiste em julgar e pouco discernir. A possibilidade de nós discernirmos ainda é muito restrita às nossas opiniões, ao nosso ângulo de visão.
Então o convite da noite, julgar e discernir, é que nós passemos na proposta da doutrina espírita, que é uma doutrina de liberdade, é uma doutrina que não nos proíbe de nada, mas nos avisa que nós seremos sempre responsáveis por tudo que fizermos. Essa proposta de nós atenuarmos pelo menos um pouco, um tanto mais, como diz o Espírito André Luiz, um tanto mais. Tolerância, um tanto mais, um tanto. Não precisa ser muito. Paciência, com cunhado inclusive, um tanto mais, um tanto mais, criando uma atmosfera de possibilidades para que os educadores espirituais possam conduzir os planos do alto. Então, se na nossa família nós temos um grupo de pessoas intransigentes, aguerridas, que levam os aspectos sociais, políticos, futebolísticos além do limite, sejamos nós, pelo menos uma tentativa mais razoável de atenuar as coisas. Aí se alguém perguntar qual foi o tema da exposição de hoje, vocês vão responder assim: um tanto mais, um tanto mais, só um tanto mais. Sejam um pouco mais tolerantes com o expositor, um tanto mais. Talvez o expositor não cumpra o papel que vocês imaginaram que ele pudesse cumprir, mas ele fez o que era possível dentro daquela limitação que é grande. Falar em público é algo extremamente desconfortável, é muito desconfortável. Então a gente tem que se vencer as dificuldades um tanto mais. Então eu fico muito agradecido por esse encontro fraterno, por essa atenção audiente de vocês. E se possível, vamos lembrar na prece da noite, né, quando nós estivermos para dormir, quando a gente vai conversar com o nosso anjo de guarda, essa intimidade tão necessária para o nosso anjo de guarda, que nos acompanha desde há muito. Os espíritos superiores nos lembram que os nossos anjos protetores nos conhecem de muitas encarnações, conhecem os nossos projetos, conhecem as nossas fraquezas e as nossas possibilidades. Nós temos muitas possibilidades de avanço, de crescimento. Então essa conversa íntima, antes do sono, tão importante dormir, não é? Nós passamos 25% do tempo da nossa existência em desdobramento do sono. Então é preciso dar mais importância para isso, mais cuidado com isso. Nós podemos pedir essa orientação para que essa fortaleza venha na forma de tolerância, de simplicidade, de equilibrar as coisas de uma maneira mais normal, menos materializada, menos animalizada. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que a paz continue conosco. Graças a Deus. Senhor, nosso divino pastor, que nos conhece desde o início dos tempos, ampara a nossa prece, o nosso pedido, para que nossa cidade, nosso estado, nosso país possa trilhar esse caminho hospitalar, que é a vocação do Brasil, acolhendo a todos os corações enfermos, doentes, e nos tratando a todos. Senhor, lembrando dos hospitais do mundo, os hospitais do planeta, amanhã é um dia muito importante, pois é aniversário de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. No ano passado, quando aqui estivemos, na quarta-feira, que foi o dia 29 de agosto, nós contamos um pedacinho da história de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nosso doutor Bezerra de Menezes, figura tão lembrada nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas casas onde tem pessoas doentes, pessoas enfermas, com dificuldades. Que amanhã nos lembremos do Dr. Bezerra em homenagem, em agradecimento, porque ele também é um membro da sua equipe, Senhor. E é um membro da equipe de Ismael, da equipe de Maria, da equipe de Celina. Bezerra de Menezes merece toda a nossa gratidão, porque quando as coisas estão difíceis, quando os diagnósticos chegam, muitos de nós
se socorre das equipes de Bezerra de Menezes. Em nome de Bezerra de Menezes, nós agradecemos a possibilidade de estarmos juntos mais uma noite. Graças a Deus. Vamos para o espaço.